Gloriosa Pai do Senhor, amém? Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, somente a Ele. Eu quero deixar um texto aqui que se encontra no livro dos Salmos, que Salmo não é capítulo, Salmo é número. No número 91, capítulo 91, número 91, versículo de número 10. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu poderia falar o Salmo 91 por inteiro, mas o que me chamou a atenção foi o versículo de número 10, foi o verso de número 10, que diz assim, o salmista Davi: nem o mal te sucederá. Está falando para mim, está falando para o Thales, está falando para a Márcia, está falando para o Patrick, está falando para o pastor, está falando para a missionária, está falando para os crentes. Isso é para crente, só quem está debaixo da nuvem de glória do Senhor, debaixo das mãos, debaixo da magnificência do Senhor. O salmista vai dizer: nem o mal te sucederá, como o mal não sucedeu comigo, quando eu estava na caverna de Adulão, quando eu lutei e venci aquele gigante, quando Saul estava a me perseguir, quando eu pequei, cometendo aquele homicídio, quando eu pequei, cometendo aquele adultério, o Senhor esteve comigo. Quando a espada entrou na minha casa, que o profeta Natan, que é meu filho, que o profeta Natan é profeta e é meu amigo, ele disse, uma certa feita, ele estava falando de um viajante, mas outrora ele estava falando de mim, porque eu cometi aquele pecado, estava encoberto, eu cometi aquele delito, estava encoberto, mas eu não falei para Deus, eu não confessei para Deus com medo, e eu não confessei para a nação de Israel também com medo, porque se eu confessasse, tivesse falado que eu tinha cometido um adultério, sendo que eu sou a luz, eu sou o rei segundo o coração de Deus, a nação ia me matar, a nação ia me julgar e a nação ia me apedrejar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você tem que confessar os teus pecados, as tuas falhas, e Deus vai inserir a sua misericórdia. Mas aquele que peca e encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Então, uma certa feita, Davi ele tinha pecado, cometendo, como eu falei anteriormente, cometendo esse homicídio, falou para o seu capitão, para o seu general, para que botasse Urias, marido da mulher que ele outrora tinha traído, o seu soldado, e tinha falado para que ele fosse lá na frente, fosse na guerra e colocasse ele de frente. Ele matou um homem, colocou o homem lá na frente dos valentes, dos poderosos, para o homem ser morto. Isso é ocultação de cadáver, meu querido, porque além de ele sair com a mulher do cara, além de ele adulterar, ele ocultou o cadáver, matando o cara, e não confessou para Deus, ele não falou para Deus que tinha matado o rapaz, e o cara era soldado da milícia dele, o cara era soldado do quartel dele, ele matou o cara, encobriu a mulher, ficou grávida, ele trouxe a mulher para si, ou seja, roubou a mulher do seu amigo. Aí isso ia entrar a praga, porque eu tinha falado no começo da mensagem: nem o mal vai te suceder e nem praga alguma vai chegar à tua tenda. Porque ele estava com um pecado encoberto, não tinha confessado para Deus. O profeta Natan chegou até ele contando uma história. Imagina o que aconteceu contigo. O profeta Natan chegou para ele: meu Senhor, eu tenho uma palavra para falar com o Senhor, uma história para falar com o Senhor. Veio um homem viajante de muito distante, aleluia. Ele veio de muito distante e tinha um homem muito rico, que tinha fazenda, tinha muito dinheiro, tinha vários gado. E veio esse viajante, um homem pobre, e esse viajante que tinha condição financeira, tomou essa ovelhinha que este pobre miserável tinha, e ele matou, tirou o sonho dele, tirou a bonança dele, a condição dele financeira. Falta um, hein? Então, um minuto. Então o que aconteceu? O rei Davi, ele pensando que era este homem, isso era uma conjectura, isso era uma parábola que estava acontecendo com ele. Aí ele perguntou: quem é este homem? Digno de morte este homem que fez isso, tomou a ovelha do pobre, tomou o bem do pobre, era próprio ele. Senhor, você está preparado? O profeta Natan falou: Senhor, você está preparado? Sabe quem é este homem? É o Senhor. O Senhor está falando comigo que você não se arrependeu. O Senhor está falando comigo
comigo que você não confessou para ele que você tinha pecado, então se humilha. Aí Davi se humilhou, aí Davi orou a Deus no pó, na cinza, e Deus mudou o cativeiro dele. Eu estou resumindo a mensagem, porque nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Precisa de alguém falar alguma coisa para mim? Precisa alguém falar alguma coisa para você? Se arrependa para praga não entrar na tua casa e não mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda.